tá o bagulho aí. Mas espero que não seja muito ruim. Se tiver um pouco Tá ruim, de boa, mano, aqui tá de boa. de boa, pode contar. Dá pra ver minha tela aí? Sim. Perfeito. Então, pessoal, a reunião de hoje eu conversei com alguns de vocês e eu perguntei é, o que vocês queriam para o futuro do time de web. Porque porque tipo, eu poderia trazer vocês para dois caminhos. O primeiro caminho sendo colocar vocês só em web hacking e vocês não saberem mais nada além de web hacking, que eu acho um pouco sem graça, na minha opinião. E eu poderia também fazer vocês, sendo o segundo caminho, né? Eu poderia fazer vocês serem um time mais focado em CTF, como com forte em web hacking, obviamente, mas um time que faz CTF, que faz máquinas do TryHack, do Hack the Box, etc. Aí, é, eu conversei com, acho que com o Laut e com o Matheus Costa, e aí eles falaram que gostavam da ideia de a gente ir mais para CTF do que só web hack. Eu primeiro, antes de começar a reunião, eu queria pedir comentários. Eu quero que vocês falem o que vocês acham sobre isso. Se vocês queriam ser focados só em web hacking, tipo, nada além de web hacking, ou vocês gostariam de ir para CTF também. O que vocês acham? Cadê? Ô, Raul, não tá dando pra entender nada do seu mic, velho. Eu acho que você vai ter que digitar. Digita no, aí no chat da call isso. Deixa eu abrir. Perfeito. Então, eu acho que então tá todo mundo mais ou menos sincronizado mesmo sobre essa parada. É, eu honestamente eu acho que seja um caminho melhor até para colocar vocês no mercado de trabalho, porque se a gente souber só web hacking, tipo, ok, é, vocês podem fazer bug bounty, por exemplo, só que vocês não podem ser red team, porque red team é mais do que web hacking. Mas se a gente focar no caminho de CTF e tudo mais, vocês podem tanto ser red team quanto fazer bug bounty. Enfim, com isso alinhado, então, essa aula então vai ser sobre enumeração especificamente em CTFs. Tem alguns conceitos aqui que eu preferi não mencionar porque ou dar menos atenção porque a gente vai focar mais em CTFs, não por agora a gente não vai focar tanto assim em abordagens reais, certo? Então no momento a gente não vai focar tanto em bug bounty e tudo mais, mas no futuro a gente vai sim focar nesse bug bounty, certo? Enfim, então, dado isso, o objetivo que a gente tem com a enumeração é basicamente coletar informações sobre o alvo e realizar testes em cima dessas informações que a gente obtém. A gente coleta informações, é como se fosse um processo científico. A gente faz observações, a gente registra as observações, a gente faz correlação com o que a gente já tem e a gente testa, certo? Então, basicamente, o processo é você observar o alvo, você registra as coisas que você observa, por exemplo, é, no, no Natas, por exemplo, a gente manda um payload, algo assim, e a gente registra, nem que seja na nossa própria mente, a gente registra o que aconteceu, e aí você correlaciona com o conhecimento que você já tem, e baseado nisso, você faz testes direcionados nisso, certo? Então, na preparação, isso aqui, de novo, é uma preparação focada em CTF, né? Então a gente vai ter que o nosso target, por exemplo, a gente vai ter um IP que vai ser o target. Isso aqui é só para você exportar uma
variável. Então, supondo, eu vou rodar esse comando aqui no meu terminal, vou mostrar para vocês. Deixa eu dar um zoom. Exportando esse target aqui, se eu der um echo no target, que é ela vira uma variável de ambiente, e aí ela fica disponível aqui em mais fácil acesso. E aí você não precisa de digitar o IP de novo. Então, se a gente for rodar um nmap, eu vou falar dele em breve. A gente vou rodar um nmap no target, e ele vai rodar um nmap no IP. Aqui eu não tenho nmap instalado, mas enfim, vocês entenderam. Esse é o ponto. Essa é para agilizar. E aqui é basicamente para a gente criar um ambiente de anotações, que a gente pode mandar os outputs dos programas que a gente vai rodar, certo? Então a gente define o escopo, a gente entra na VPN do CTF, etc. Certo? E bom, a gente tem que salvar. Bom, eu honestamente eu não salvo as saídas, mas é bom salvar as saídas do programa. Então é uma boa prática vocês fazerem isso. Enfim, aqui o primeiro passo, então, é a descoberta de hosts. Geralmente no CTF a gente vai ter uma máquina só. A gente não vai ter mais de uma máquina. Ou seja, a gente não vai ter um host só. Então, acaba que essa seção aqui do Nmap, ela não é tão útil em CTFs tradicionais. Mas em cenários como Fortresses ou ProLabs do Hack the Box, que são abordagens diferentes de CTF, são basicamente o ambiente é como se fosse um ambiente profissional mesmo, que você vai ter várias máquinas para explorar e tudo mais. E aí você vai precisar de fazer essa enumeração de hosts. Aqui, então, o equivalente a isso no CTF seria basicamente fazer um ping no alvo para saber que está tudo certo, saber que você consegue conectar nele, que você tem acesso à conexão, etc. Caso o host ele não responda pings, que geralmente o que a gente faz é a gente faz um ping em uma porta e aí se ela responde alguma coisa é porque aquela porta está aberta. Mas o servidor pode estar configurado para não receber pings. Então existe uma flag para isso no Nmap. Eu vou mostrar diversas flags aqui, eu peço para que vocês não se prendam em flags. Isso aqui são coisas que a gente vai aprender, vai ficar automático conforme a demanda, né? Então cada flag do Nmap vai ficar automático conforme você vai precisando dele. E essa flag aqui, ela serve para basicamente o Nmap não fazer ping em portas, ele só testar o que ele precisa de testar, por exemplo, tentar conectar diretamente na porta sem sequer saber se ela está aberta. E esse scan é mais lento, né? Por mais que você pense que ele vai diminuir uma operação, ele vai diminuir a operação de ping, mas a operação de ping vai ser substituída por testar se conectar em todas as portas. Então, enfim. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper ou mandar no chat. Eu vou olhar cada slide que eu passar as dúvidas, certo? E, enfim. Então, a enumeração, a gente tem dois tipos de portas, certo? A gente tem as portas TCP e as portas UDP. Eu vou explicar como cada uma funciona em breve. E, então, basicamente, o que esse comando aqui está fazendo, a gente está basicamente rodando um Nmap, obviamente, sem fazer pings na rede. O T4 é basicamente, o T, esse parâmetro T, ele vai de 1 até 5. Então, ele basicamente significa o quão barulhento vai ser o scan, o quão rápido vai ser o scan. Conforme vai ser mais rápido, vai ser mais barulhento, obviamente. Então, mas no CTF aqui, atrapalha em alguns cenários, honestamente. Dependendo das máquinas do TryHack, por exemplo, a chance de você perder alguma porta é bem alta, porque essa agressividade do Nmap ela pode acabar dando rate limits, enfim. E aqui eu quero as top 1000 portas, ou seja, as 1000 portas mais comuns, né? No target que a gente setou. Isso aqui ele vai mandar o output do scan que a gente fizer para o TCP top. Aqui eu listei algumas portas comuns, 22 SSH, 80 é o HTTP, 8080, na verdade, é isso mesmo, 8080 às vezes é usado para HTTP também,
e a gente pode se deparar também com uma porta que a gente não conhece. No momento, pode parecer que todas as portas vocês não conhecem, o que é muito comum, porque vocês não têm contato ainda com CTFs. Vocês não tiveram contato com CTFs ainda, imagino eu, né? Então, mas essas coisas, tipo, eu memorizei de propósito que o 22 é SSH. Não, é uma coisa automática. A grande maioria dessas coisas que eu vou apresentar para você, vocês não precisam de decorar. Vocês vão é, entender isso automaticamente. Vai ser intuitivo. E, de novo, não tentem memorizar todas as flags. Usa o Nmap Menos Help, usa IA se vocês quiserem, eu quero saber qual flag faz alguma coisa. E aí vocês fazem isso. Esse outro scan aqui, ele basicamente também com menos PN, para assumir que a porta está aberta, né? Para não pingar ela. O parâmetro passado desse jeito aqui, ele basicamente varre todas as portas. São 65 mil, mais de 65 mil portas no total. E ele varre uma por uma. Então esse scan aqui vai ser, vai ser um pouco lento. O min rate aqui, ele é basicamente um parâmetro que define a quantidade mínima de portas que você faz por tanto tempo. Então, por exemplo, nesse caso aqui seria 2.000 portas por segundo. Num CTF, geralmente, isso vai fazer você perder algumas portas. Então, o que eu uso é o Rush Scan. Ele basicamente, ele dá um ping, ele faz isso bem rápido em várias portas, se vocês quiserem usar. Ele, obviamente, foi feito em Rust, dado o nome, né? E você pode configurar ele para passar o output que ele tem, ou seja, eu rodo um Rush Scan e eu tenho que tantas portas estão abertas, ele vai passar esse output todo para o Nmap. Eu vou mostrar aqui na prática, não posso fazer isso. Eu vou fazer um Rush Scan em mim mesmo, né? Rush Scan. Aqui, cadê o Rush Scan? Errei. Ele basicamente, ele é bem mais rápido que o Nmap, vocês vão ver. Ele escaneia todas as portas. Ele já achou a porta 5.173, 8384. São portas de serviço que estão abertas no meu PC. Então, se eu fosse fazer esse mesmo processo aqui com o Nmap, isso demoraria, tipo, bastante. Para demonstrar, eu vou rodar o Nmap -p menos 127001. O que é isso? Vamos ver, um instante. Vocês vão ver que... Bom, eu não vou deixar rodar isso aqui, obviamente. Bom, ele rodou rápido, mas é porque estava em localhost, então a resposta é basicamente instantânea. Mas num desafio prático, onde a resposta não é instantânea, ele vai demorar bem mais do que o Rush Scan naturalmente. Aqui vocês podem ver que foi bem rápido, porque, como eu falei, eu estou escaneando o meu próprio PC, o localhost. Ele demorou, tipo, 0.0001 segundo, né? Então, enfim, é uma coisa opcional também, é mais uma ferramenta opcional, não é necessariamente obrigatório de usar, certo? Aí o Antônio mandou o Rush Scan aí. Eu acho que ele já vem no Kali, não tenho certeza, certo? E aqui a gente tem estados de portas. Tem o estado que a porta está aberta, ou seja, ela aceitou conexão. Aí o seu próximo pensamento é, tá, como que eu conecto? Qual o serviço que está rodando aqui, certo? É, como, qual que é o programa que eu tenho que usar? Por exemplo, alguns programas você precisa do Netcat, que é basicamente vocês usaram, né, no Bandit, que é basicamente você se conectar em um host, uma porta específica. E aí, por exemplo, servidores de e-mail, você pode conectar no Netcat, enfim, não vou ficar listando porque não é, não faz sentido eu ficar enumerando todas as coisas. A porta pode estar fechada também, ela pode existir, mas está fechada. E o filtrage, ele é basicamente a gente não tem conclusão nenhuma daquela porta. Ela pode estar aberta, pode estar fechada.
Não se sabe, pode ter um firewall ali, enfim. Como eu falei, a gente tem dois tipos de portas, tem o TCP e tem o UDP. No TCP, a gente tem basicamente um handshake aqui. A gente tem uma conversa entre dois dispositivos. A gente manda, acho que provavelmente, pelo menos algum de vocês já deve ter visto isso aqui alguma vez. Basicamente, você manda um pacote com uma flag SYN, que é basicamente sincronizar, e o alvo, ele responde um SYN ACK, que é basicamente, tá, sincronizei e eu reconheci a conexão. E acontece esse handshake, né? Esse aperto de mão entre os dois dispositivos. O UDP a gente não tem essa resposta, a gente não tem é, essa conversa, né? A gente não tem esse aperto de mão, esse handshake. Então, o, o scan de portas em UDP, ele geralmente é mais lento, porque a gente não consegue saber se alguma porta está demorando, se ele está processando a requisição, ou se ela só não existe. Tipo, a gente tem que mandar uma conexão e esperar uma resposta. E às vezes a resposta pode vir, às vezes ela pode não vir. Isso é tudo definido pelo timeout, né? O timeout que você coloca no seu Nmap, por exemplo. É... Aqui é enumeração de portas UDP, certo? Você passa a flag "-su", com o maiúsculo aqui, e a gente tem o scan de portas UDP. Como eu falei, ela geralmente, se geralmente você só faz scan de porta UDP quando você rodou scan do TCP de uma máquina inteira e ela não rodou nada. Então você sabe que provavelmente é um UDP, as portas que são UDP, e aí vai ser um pouco mais lento, você geralmente não gosta, né? Enfim. E são pacotes, são serviços específicos, né, que rodam em UDP, por exemplo, NTP, que é um protocolo de sincronização de relógio. SNMP é de dispositivos na rede, se eu não me engano. DNS é Domain Name System, que é converter é, nomes tipo google.com para o IP da Google de fato. E TFTP é um serviço de FTP também, de transferência de arquivos. E depois, então, junto com o Nmap, a gente tem o scan a gente tem identificação de serviços, certo? Aqui começa basicamente aquele processo que eu falei, que é lá no começo, que é quase como se fosse um processo científico, que você observa, você faz hipóteses, você faz correlações e faz os testes, etc. Aqui no esse esse script do Nmap aqui, esse script não, esse comando do Nmap, ele basicamente está passando aquela porta EPN. A flag SC, ela roda scripts padrões, então roda alguns scripts, por exemplo, se for um FTP, ele tenta logar como anônimo. O FTP ele possibilita isso, você entrar sem login, né? E ele roda vários scripts para determinar versões, essas coisas. Tem inúmeros scripts, esse aqui são só os defaults. No "-sc ele roda só os defaults. O "-sv ele tenta pegar a versão daquele serviço que está rodando, certo? Então, um exemplo de output que você poderia ver é que tem uma porta TCP aberta em 8080. É um HTTP, geralmente 8080 é HTTP 80, 8080 são HTTP. E a gente vê que está rodando um Jetty, que é basicamente, se eu não me engano, é um CMS. Se você não sabe o que é um CMS, é um Content Manager Service, eu acho. É como se fosse um WordPress, é um tipo de WordPress, né? E a gente vê que tem painel admin, enfim, né? Aí você vai construindo as suas hipóteses baseado nos outputs que os seus programas vão rodando, basicamente. Então, para interagir com o serviço, uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade quando eu comecei é que algumas coisas, quer dizer, basicamente cada serviço tem a sua forma de interagir com ele. Uma prova disso é que, por exemplo, 8080, você usa o seu browser, por exemplo. O seu browser é uma ferramenta para interagir com o serviço HTTP. Da mesma forma que o SMB Client pode ser usado para
para interagir com o SMB. Assim como o navegador não é a única forma de interagir com o servidor HTTP, o SMB Client, ou o NetExec, ou qualquer coisa que você for usar, também não é a única forma de interagir com o SMB, e isso vale para todos esses serviços que vocês estão vendo aqui. Novamente, esses serviços aqui são todos que existem? Não. Provavelmente, cada CPF que você vai fazer, no começo ali, você vai descobrir um serviço novo, certo? E aí, junto com um serviço novo, você vai ter que descobrir como você se conecta com ele. Porque, por exemplo, o, o, o Netcat ele pode se conectar em alguns serviços e outros não, né? Tem serviços personalizados, por exemplo, tem um CTF que você tem que se conectar em uma porta específica, e aí é basicamente ele roda um comando em Python, e aí você tem que sair daquele comando em Python, certo? É um exemplo, né? Então basicamente cada serviço tem um protocolo próprio e uma forma de interação própria. Então, para serviços HTTP você vai usar o Burp, para SMB você vai usar o NetExec, SMB Client, SMB Map, enfim. São várias ferramentas que vocês podem usar baseado em diferentes serviços. Então, o que a gente precisa de verificar em cada serviço? A gente verifica o banner. Bom, o banner, se você não sabe, é o que o serviço te retorna quando você tenta se conectar a ele. Então, você verifica o banner, a versão, essas coisas. Vocês podem... Isso aqui é basicamente as hipóteses que vocês podem ter, certo? Então, o que a gente pode fazer? Aquele FTP, ele recebe acesso anônimo. A gente consegue acessar sem login. A gente consegue fazer login nulo num SMB. A gente pode pegar os arquivos daquele processo, daquele serviço que está rodando. Enfim, são hipóteses que vocês têm que construir para verificar em cada serviço, certo? No HTTP, por exemplo, a primeira coisa que você faz, geralmente, é você usar o seu navegador, certo? Seu navegador, a gente está bem familiarizado com o Burp, então aqui eu dei o exemplo do Burp, né? O Burp, ele permite você ter diversas ferramentas para manipular requests, etc, né? Eu acho que a essa altura todo mundo sabe que o Burp é um proxy. O proxy, ele basicamente ele fica entre você e o servidor para interceptar o tráfego e assim ficar mais fácil de identificar, de tratar as requests, certo? E essa parte aqui é sobre enumeração de diretórios, enumeração de conteúdo. Aqui eu estou dando um exemplo, de novo, essas ferramentas que eu vou mostrar aqui não são as únicas ferramentas que existem. A gente tem o FFUF, que ele basicamente é uma ferramenta de fuzzing. Ela pode servir para enumerar diretórios, para enumerar subdomínios, por exemplo. Ela tem diversas funcionalidades, certo? E também, assim como ela, existem outras ferramentas. O Ferox Buster, por exemplo, ele faz essa enumeração de domínios de forma recursiva, por exemplo. Então, ele faz de diretório, desculpa, não é domínios, ele faz de forma recursiva. O que isso significa? Basicamente, supondo que ele encontre um diretório /admin. Aí ele vai e roda toda a busca por diretórios no /admin para tentar encontrar outros diretórios, arquivos, enfim. Certo? A gente, no FUF, ele tem essa opção aqui de filtrar resposta, que é basicamente você filtra, você não quer os que são respondidos 404 para você. E a gente também tem essa opção aqui de auto-calibrate, que ele basicamente ele faz uma calibração automática. Se, vamos supor, pode estar retornando vários 200, mas é uma página 200 personalizada do site que fala, não tem nada aqui, mas ele retornou 200. Então ele faz essa autocalibragem com o número de bytes, ou às vezes o número de bytes é diferente, ele faz a autocalibragem com o status code, enfim. Ele faz essa calibragem automática para a gente não precisar se preocupar, certo? E aqui, por exemplo, nesse cenário a gente vê a rota
não existe, ela responde um 404, um soft 404, que é basicamente a gente consegue se conectar na página, ela retorna um 200, mas aí na página lá tá falando, não tem nada aqui, é um 404, mas tipo, enfim. E o admin é a mesma coisa, né? A gente vê, o soft 404 no admin mesmo, só que aí na página backup.zip a gente vê um 403, que significa acesso não autorizado. Então é diferente. E, de novo, vocês têm que, basicamente, a cada comportamento assim, do servidor, cada coisa que você testa, você tem que montar hipóteses. Você tem que montar hipóteses. Tá, eu não. Por exemplo, nesse caso, o que você pensaria? Você pensa, tá, ok. O 403 ele significa acesso não autorizado. Mas, Gabriel, como eu vou saber que o 403 significa acesso não autorizado? É experiência, não tem muito o que fazer. Eu poderia falar aqui todos os protocolos, as respostas de HTTP para vocês, mas não faria sentido eu fazer isso, sendo que tem coisas mais importantes para abordar, certo? Então, são coisas que você tem que aprender na prática. Você vai, aí, da próxima vez que você vê um 403 na sua frente, você vai falar assim, tá, acesso não autorizado. Tipo, ali existe, mas eu não tenho a permissão de acessar ali, certo? Aqui também a gente pode fazer a busca por extensões. Então, vamos supor, a gente tem uma word list que tem 50 palavras, ou 100 palavras no caso, para ficar mais fácil a conta, e a gente adiciona aqui as extensões. Ele vai buscar pelas extensões. Para cada uma daquelas 50 palavras, ele vai adicionar no final uma PHP, uma TXT, uma .back, uma .old, uma.zip, uma .json, certo? E aí vai multiplicar o texto em 6, por exemplo. Aí viraria 600 queries que você faz, basicamente. E aí você pode encontrar arquivos, config.php.back, um backup de uma config do site que não deveria ser acessado. Enfim, certo? E isso aqui é bem útil. Isso aqui, em muitos CTFs, pode te ajudar ou pode te travar, né, se você se esquecer isso aqui, certo? E um detalhe também é que você vai querer ajustar as extensões, word lists, é, dependendo do que você está enfrentando. Por exemplo, se você tiver contra um servidor, um Ovicorn, que é o que a gente tinha visto naquele CTF que eu tinha mostrado para vocês, naqueles challenges que a gente fez junto, não faria sentido eu fazer essa enumeração com o... Não faria sentido eu colocar o ponto .php aqui, certo? Porque a gente sabe que está rodando o ponto .python. Enfim, um exemplo. E um conceito também que vocês vão ver é virtual hosts. O que é uma virtual host? O mesmo endereço numa mesma porta pode suportar mais de um site. Esse é um conceito que às vezes não vai ficar grudado na primeira vez que você vê ele. Provavelmente você vai ter que entender um pouco mais como funciona, mas basicamente aqui a gente vê hosts diferentes. Aqui a gente tem o portal.ctf, que seria o principal, né? E a gente tem o admin.portal.ctf, que o host dele é o admin.portal.ctf, mas ele ainda aponta para esse esse endereço 10.10.10.42, certo? E aí a gente tem para cada um desses aqui, esse aqui é o site público, esse aqui é o subdomínio, não é a mesma coisa que subdomínio, é um pouco diferente, porque o subdomínio ele tem esse endereço, ele pode ser diferente. O virtual host, ele é no mesmo host, certo? Então a gente tem que biodesenvolvimento, por exemplo, o dev.portal, a gente tem biodesenvolvimento, e o admin.portal seria o painel de admin que a gente não deveria acessar, por exemplo. E tá, então beleza, como que a gente descobre isso? Um exemplo, de novo, não é a única ferramenta que você vai ter. Então, aqui um exemplo é usando o FUF também. A gente coloca a URL como sendo a do nosso target que a gente já tem. E a gente vai dar fuzzing no host aqui, certo? O Fluff, quando ele vê a palavra fuzz, em algum momento, em alguma dessas strings, tanto no header, tanto na URL, ele vai substituir aquilo por cada palavra que está aqui na word list que você selecionar. Geralmente você vai querer selecionar uma word list que faça sentido, né, como eu falei. Então você vai querer selecionar uma word list de subdomínios, por exemplo. Subdomínios e virtual host, nesse caso, não vai ter
uma word list de virtual host, porque o conceito é bem próximo. Então, o uso das word lists acaba sendo o mesmo nesse caso. Então, aí, supondo que a gente receba o feedback, né, do admin.portal.ctf, a gente sabe que tá rodando alguma outra coisa ali no admin.portal.ctf diferente do portal.ctf. E aqui, para fazer isso, para navegar normalmente, você tem que adicionar isso no barra etc barra host. Então, como funcionaria? Ficaria mais ou menos assim. Você tem o barra etc barra hosts aqui. E aqui a gente tem. Aqui já tem um, um, um CTF que eu estava fazendo, e é basicamente isso aqui. A gente vai ter o IP, né? Que o IP seria o IP do nosso target aqui. E a gente tem para quais virtual hosts ele mapeia. A gente tem o nimbus.htb e o aws.nimbus.htb, que ambos estão na mesma máquina, mas mapeiam para um serviço diferente, um servidor diferente. Quer dizer, servidor diferente não, mas enfim, vocês entenderam. Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Pode mandar no, no chat da call aqui se tiver dúvida, certo? Vou continuar. Então, isso aqui é mais um extra mesmo. Em CTF a gente quase nunca vê, que é basicamente é, registros de DNS. Eu nem vou entrar em muito detalhe mesmo, porque realmente não, nesse momento aqui, não vai ser tão útil pra gente. Mas basicamente, é, tipo, cada parâmetro desse aqui, tipo, o A, o N, o EXFR, cada um desses você vai receber um registro de DNS diferente daquele servidor, certo? Então, pro A gente recebe os endereços. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu tenho um dig instalado. Não. Deixa eu ver qual que é o. Por exemplo, eu posso fazer um dig A no google.com. Ele retorna aqui o IP dele, certo? Ele retorna o IP da Google. E eu posso fazer a mesma forma para tipo, o MX, que ele retorna os e-mails, enfim, certo? Eu não vou entrar muito em detalhe mesmo, porque para nosso caso em CTF, geralmente você não vê isso. Então, enfim, se vocês quiserem estudar a fundo, eu recomendo, certo? É um conceito importante, sim, mas eu não vou abordar tão em profundidade aqui. Aqui, a gente pode fazer também uma correlação de nomes de usuários. O que isso significa? Basicamente, se em algum canto do site eu vejo, tal coisa foi feita por Lia, ou no e-mail tem Lia, aí no SMB o usuário que a gente loga é Lia, por exemplo, tem uma pasta Lia. Então aí você monta hipóteses, né? Fazendo essa correlação, você monta hipóteses. Por exemplo, então talvez no SSH tenha um usuário Lia, ou talvez no formulário de login web tenha um usuário Lia, ou talvez no Git, que a gente talvez encontre o source code da aplicação que a gente está fazendo CTF, tem usuários do nome de Lia, commits do nome de Lia. Enfim, você vai montando essas hipóteses, certo? Isso aqui, essa, isso aqui você tem que prestar muita atenção, porque às vezes você vai ter que fazer uma permutação de usuários, às vezes, por exemplo, feito por Lia da Silva, por exemplo. E aí, às vezes, o usuário não vai ser só Lia. Às vezes pode ser, Lia S, ou S Lia, ou Lia Silva, enfim. Você precisa de fazer essa permutação algumas vezes. Essa variação de nomes, enfim. Então, aqui, a gente tem numeração de usuários, né? Da mesma forma que a gente tem a correlação de usuários, a gente tem essa enumeração. Da mesma forma que a gente enumera diretórios, a gente pode enumerar usuários. De formas, é, como posso dizer, naturais, e às vezes a gente pode forçar essa numeração de usuários. Por exemplo, numa página de login do WordPress, a gente sabe que não tem rate limit, né? Então a gente pode spamar usuários à vontade e ele fala, esse usuário não existe.
esse usuário não existe, esse usuário não existe, até que e para algum usuário vai falar, ah, a senha está errada. Esse é um exemplo de enumeração de usuários. Então, possíveis fontes para usuários é basicamente, bom, página da equipe, né? Supondo que a gente esteja num CTF que fala sobre uma empresa que tem uma equipe, a gente tem commits, o SMB, FTP, todos os serviços que a gente enumera no, na parte do Nmap, por exemplo, ele, ele pode nos fornecer esses usuários também, certo? Sinais de que você possa enumerar um usuário. Primeiro, existe um. Não sei se vocês já viram os vídeos do IPsec, mas ele faz uma técnica que basicamente, toda vez que ele vai logar, ele coloca um usuário que não existe e uma senha qualquer, certo? E aí ele compara o tempo desse, desse usuário que não existe com um usuário que ele sabe que existe, por exemplo. Aí os tempos são diferentes porque em algumas implementações, isso varia de implementação para implementação, né? Então, em algumas implementações, no momento que você vai fazer lá o login no back-end, ele detecta, tá, existe esse usuário? Se não existe, então a gente já descarta de uma vez. E aí, se o usuário existe, ele tenta fazer o hashing da senha, que às vezes demora um pouco, dependendo de qual hash você está usando. E aí adiciona meio milissegundo, por exemplo. Não, não meio milissegundo, mas meio segundo de delay na resposta. E aí, esse meio segundo, é o suficiente para você saber se aquele usuário existe ou não, certo? Porque se ele está fazendo hashing da senha, significa que passou da validação de usuário. Mas às vezes você pode ver que os tempos de resposta são basicamente o mesmo, então provavelmente naquela implementação ele faz a hash da senha, mesmo se o usuário não existir, justamente para impedir essa enumeração de usuário, certo? Então a gente tem discrepância de status, discrepância de tempo. Eu acho que essa discrepância de tempo é um exercício que vocês vão ver no Portswigger em algum momento, eu vou passar para vocês talvez. Enfim, outra boa fonte de enumeração é JavaScript. Às vezes o site tem JavaScript, às vezes não, né? E a gente pode basicamente, a gente pode encontrar algo assim no, no, no JavaScript, né? A gente pode encontrar, tem essa chave, essa rota aqui da API que comporta um report ID e dentro dela a gente tem falando, o client version é tal. Então, tá, o que que a gente acontece se tipo se eu mudar o client version ou se eu não colocar client version, enfim, são inúmeras possibilidades dependendo da do que você encontrar. Um dos jeitos de filtrar chamadas pela API é assim, né? Você pode dar um curl no, no, no source do JavaScript e a gente pode fazer o grep com regex, que vocês já conhecem, né? E a gente faz sorte aqui só para eliminar duplicados, certo? Sorte para não para enumerar duplicados, só para realmente organizar os outputs, né? E não buscar só APIs também, o JavaScript às vezes ele pode ter alguma validação, né? Alguma coisa que acontece só no front-end, aí você pode interceptar request com burp e remover, certo? Aqui a gente faz também correlação de resultados. A gente tem correlação de usuário, correlação de resultados também. Então, por exemplo, a gente encontrou lá o backup.zip, a gente vê que o autor, em algum momento, a gente consegue descobrir, por exemplo, pelo backup mesmo, falando, o autor desse backup é tal. A gente tem o autor Dev Moraes, e a gente tem um vhost que é o dev.portal.ctf. Então, você faz essa correlação, você fala assim, tá, os dois têm dev, talvez dentro do backup aqui tenha alguma configuração antiga, alguma senha antiga que a gente pode usar. Alguém mandou alguma coisa. Slide 21, certo? Mano,
basicamente aqui a gente pode usar o JavaScript que tem na página como forma de enumeração. Então, a gente pode averiguar e entender, ele menciona essa, essa chave, essa rota da API. A gente tem que ele usa um report ID, ele usa uma header específica. Aí você se pergunta, por que ele usa essa header específica? O que acontece se eu mudar essa header específica? E a gente descobre que ele usa uma API e tem reports, enfim. Aí você pode. Cada chamada na API é um possível vetor de ataque, né? E aqui, para enumerar essas APIs, a gente pode usar algo nesse sentido. De novo, não é o único jeito que dá para fazer isso, mas basicamente aqui eu estou dando um curl na source onde tem o JavaScript da página, por exemplo, e eu estou dando grep usando regex que a gente conhece por API. E aí a gente encontra todas as rotas de API, por exemplo, que estão mencionadas no JavaScript, obviamente. Pode ter rotas que não estão no JavaScript, certo? Aqui, como eu estava falando, da correlação de resultados. Então a gente descobre que tem um autor do backup e a gente descobre também uma vhost dev.portal e a gente faz essa correlação. A gente pode fazer algumas hipóteses que você pode, por exemplo, então talvez naquele site do dev.portal a gente tem o usuário Moraes, dev.moraes, que a gente pode talvez, sei lá, fazer brute force, enfim, você tem que montar hipóteses, basicamente. Isso aqui eu estou mostrando que vocês devem fazer essas correlações e a gente, baseado nas correlações que vocês montam, a gente cria novas hipóteses. Aqui também é uma coisa que a gente não vai ver em CTFs, geralmente, a menos que sejam aqueles CTFs que eu mencionei, de Fortress, ProLabs, que simulam redes reais, né, de empresas, etc. Então, basicamente funciona da seguinte forma. Você tem a sua máquina ela acessa esse IP, você tem uma visão externa, e aí no host inicial, ele tem, por exemplo, aqui a gente vê que ele está o 10.10, né? A gente tá basicamente na mesma subrede do que o host inicial, que ele tem 10.10, só que ele tem acesso a outra rede também. Ele tem acesso a uma rede que começa com 172.16. E aí, com essa rede 172.16, a gente tem outras redes internas, a gente pode fazer todo o processo de enumeração que eu mencionei aqui para essas redes também. E aí isso entra num assunto bem mais avançado, que é o pivoting, né? Que no futuro aí a gente vai se aprofundar se a gente continuar indo para rota de CTFs, certo? Então, é basicamente assim que os atacantes ou vírus fazem pivoteamento para outras redes, para outras máquinas de uma rede, certo? E as máquinas podem ter acesso a redes diferentes, enfim. E aqui, essa aqui é uma enumeração mais local, né? Então, ao invés de enumerar as redes, depois que você consegue, por exemplo, execução de código remoto, que você consegue a shell, que eu tinha mencionado, né? Você pode executar comandos livremente na máquina do CTF, por exemplo. E aí a gente pode fazer essa enumeração local, né? A enumeração local consiste de várias coisas, né? São inúmeras mesmo. São muitas coisas eu não sei, né? Então, por exemplo, a gente vê o ID para descobrir de qual grupo meu usuário que eu tomei controle faz parte. A gente pega o hostname para saber qual que é o nome do computador que eu tô. A gente pega dados da rede, a gente pega quais são os vizinhos, né? Enfim, a gente pega quais processos estão rodando em forma local. Se vocês verem aqui, quando eu fiz o Nmap, quando eu fiz o Nmap, não tá aqui, ok. A gente vê que ele identifica diversas portas, mas essas portas estão abertas só para mim, só eu posso ver. Mesmo se eu estiver na mesma rede,
Mesmo se eu tiver na mesma rede que você não consegue fazer scan dessas portas a menos que você tenha acesso ao meu computador. Porque essas portas aqui estão abertas só para mim. E eu não faço ideia porque que tá aberto esse tanto de porta, honestamente. Eu tenho que ver isso. Não tá, não tá Aquela certo última aqui. ali é minha, foi mal, vou parar. Oi, ô, Antônio. Aquela última ali saiu, mano, foi mal, vou parar aí. Ah, Achei um RCE, mas. o Tá Antônio ligado? já abriu várias portas aqui no meu PC. Foi mal. Eu realmente não sei que porra é essa, não. Eu não sei porque que tem esse tanto de porta aberta. Enfim. Ah, sei lá, bizarro. Tem que ver essa porra. Enfim. Então, a gente olha todos os processos que estão rodando. Geralmente os processos rodam numa porta, né? Por exemplo, esse site aqui, que vocês estão vendo, que é os slides, eles estão rodando na porta 5173. É por isso que. Caralho. É por isso que a gente viu que a porta 5173 está aberta aqui. Olha lá, ele identifica a porta 5173 como aberta e provavelmente vai ser um servidor web que ele vai identificar aqui, se a gente for olhar. Um instante. Ok. E aqui a gente vê, ó, que 5173 é um servidor web mesmo, né? Que é esse que está rodando, um servidor web, certo? Então a gente faz essa enumeração local. Esse aqui não são todos os comandos que vocês precisam, é só uma parte. É um processo longo. Toda a enumeração que eu estou falando, tudo isso que eu estou falando não é só isso que tem. Essa é só a ponta do iceberg, literalmente. Não tô nem riscando a superfície aqui do que a gente pode enumerar, certo? Mas é um caminho. Então a gente faz essa enumeração local de pós-acesso porque a gente precisa de escalar privilégios. Geralmente no CTF, por exemplo, a gente vai querer a flag do root, que basicamente você precisa do acesso total do sistema, tanto em Windows quanto em Linux. Esse aqui é um exemplo só em Linux, certo? Esses comandos aqui vocês vão ver só em Linux. A escalação de privilégios de Windows funciona diferente, de maneiras diferentes. Pode envolver mais máquinas, enfim. Então, basicamente, esse é o fluxo da, da enumeração. Você assume um baseline, que é, tá, tipo, você vai do mais básico até o mais profundo. O mais básico seria, tipo, essa máquina existe, ela tá viva, por exemplo. Aí a gente vai pros hosts. Quais máquinas estão aqui e quais serviços estão rodando nessa máquina. A gente vê os serviços, né? Que a gente está. Quais são os serviços que a gente está observando. A gente faz a enumeração específica do serviço. Por exemplo, a enumeração específica de web consiste em diretórios, de descobrir que o back-end está rodando, enfim. Cada serviço precisa da sua enumeração específica. A gente faz a correlação, a gente monta hipóteses, né? A gente vai juntando fatos que a gente tem conhecimento para montar hipóteses. E a gente repete isso no pós-acesso, certo? A gente repete todo esse processo depois que a gente já tem execução de código na máquina. Então, basicamente, esse é um resumo aqui. É, registre seus resultados, né? Monte hipóteses. O principal de tudo isso é que você tem que montar hipóteses, certo? E a gente usa cada descoberta, cada informação nova que você adquire, você pode correlacionar para montar mais hipóteses e testar mais coisas. Perguntas, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Cara, de dúvida, não, talvez a galera se pronuncie aí, mas eu só queria parabenizar minha prestação, Gabriel. Muito obrigado. E, galera, é literal isso. Até hoje, desses ETFs que eu fiz, não teve nenhum que não precisou pelo menos uma rodada de Nmap. Uhum, Até CTFs em que ele fala assim, ó, ataque o serviço nesse P nessa porta, é essencial rodar um Nmap pelo menos para descobrir o serviço. uhum, Teve esses dias que eu tive que fazer, e
Aí falou assim, ó, o serviço tá na porta 3.000. Tá, mas como é que eu posso descobrir realmente qual serviço está rodando? Eu posso fazer minhas queries manuais e entender como é que ele está funcionando, mas uma ferramenta como o Nmap me ajuda, ou para descoberta de diretórios também me ajuda. Então, tipo, todas as ferramentas que o Gabriel disse, até as mais obscuras, como a DIG de DNS, Uhum. em boa parte das vezes vocês vão encontrar com elas e não é decorar tudo, obviamente, como o próprio Gabriel disse, mas é entender como ela funciona na base e o resto a gente vai pesquisando e encontrando. Uhum, exatamente. É isso. E cada CTF, mano, principalmente no começo, cada CTF você vai se deparar com um bagulho que você nunca viu antes. Tipo assim, nas primeiras, sei lá, 50 máquinas. Exatamente, o negócio é tá sempre pesquisando, velho. Tipo, nas suas primeiras 50 máquinas, por exemplo, vai ter no mínimo 100 coisas que você não viu, tá ligado? Então, tipo, cada máquina assim vai falar, mano, eu nunca vi isso. Todo dia que eu faço uma máquina, eu falo, mano, eu nunca escalei privilégio assim. Ou nunca explorei isso numa, numa máquina, enfim, certo? Então, tipo, você tem que estar sempre pesquisando, sempre entendendo coisas. E você não pode parar, você não pode desistir a cada coisa que você fala assim, ó, eu não sei como faz isso. Você não pode, tipo, beleza, ok, não sei como faz, então não dá pra fazer. Tipo, você tem que fazer essa pesquisa. Exatamente, o negócio é estar sempre pesquisando. Não tem muito jeito, não tem pra onde fugir. Você tem que estar sempre pesquisando, estar sempre é, procurando novos problemas, porque a cada problema novo que você enfrenta, quando você termina de resolver ele, é um problema a menos que você não conhece. Tem muitos problemas que a gente não conhece, mas o, o principal é que a gente diminua essa quantidade de problemas que a gente não conhece. Obviamente não vai ter como a gente resolver conhecer todos os problemas, mas é bom que a cada vez você é surpreendido menos. E, tipo, isso de certa forma é bom. Porque quando chega numa competição de CTF que tá valendo, sei lá, uma viagem, por exemplo, aí a chance de ter alguma coisa que você não sabe é menor. Né? E, bom, é isso. O que eu tinha pra hoje era isso. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário, sugestão? Cara, Aí. não é nem muito, tipo assim, porra, a aula assim, entendi que é tipo isso, né? Tem muita coisa pra gente ver, você deu tipo uma visão geral que a gente tem que ver, mas tem que fazer na prática, pesquisando e tal, né? Uhum, sim. Só que, mano, eu lembrei de outra coisa, eu não sei se tem muito a ver, mas eu vou perguntar aqui, o negócio do Hack the Box, pô. O CTF vai ser quando? A gente vai fazer mesmo? Ou vai, tipo, vai Como é que. juntar a gente pra. Como que tinha planejado O isso? Hack the Box Academy, se fala? Não, tipo, ia ter um CTF, a gente ia, tipo, se organizar pra fazer, ou como que é? Tipo, eu lembro de você falando. Ah, sim, é. Então, eu ia fazer um CTF, mas acabei que. Eu não sei se dá tempo aqui. Eu não sei. Acho que dá tempo sim, mas não sei se vocês vão querer ver isso. Não sei qual que é como é que tá o planejamento de vocês aí. Mas eu poderia mostrar, eu talvez resolvendo uma máquina que eu já tenha resolvido. Deixa eu ver se tem é, alguma coisa Não, aqui. pô, mas eu tava falando, tipo assim, que antes de a gente entrar nas férias, você falar, não, que vai ter um CTF da Hack the Box, era bom todo mundo fazer junto e tal, pra gente ter uma. Lembra que tinha falado Sim, disso? sim, vai ter esse CTF do Hack the Box. Vai ser, eu acho que 27 desse mês. Eu acho, não sei. Mas ele não vai ser. Ele não é um CTF de que você recebe uma máquina e você tem que pegar root nela. Pegar a flag de user e de root. É basicamente CTF e são mais desafios. Vai ser mais no sentido de port swigger, só que obviamente bem mais complexo. Tá ligado? Entendi, entendi. Ó, deixa armazenado na agenda de vocês. Vai ser do dia 24 do 29. É 5 Isso. dias de CTF. O Aí. negócio vai ser bem massa. Nesse estilo mesmo que o Gabriel falou, é estilo Portswig. Muitos desafios, tipo, eles vão nos dar o código-fonte da aplicação. E ainda vai ser um desafio muito difícil fazer. Mas vai ser uma experiência muito boa, assim, pra quem puder e quiser participar. Então, eu acho que é dia 24 a 29. O horário, se eu não me engano, é
10 da manhã que começa. Aí vai ser bem massa. Bom, é isso então. Outra coisa que eu ia falar. Eu recomendo que vocês façam os CTFs no TryHack, no Hack the Box, qualquer coisa que vocês preferirem. É muito importante vocês começarem a ter essa familiaridade já com CTFs, com esse processo de, de fazer um CTF é o boot to root, que a gente chama, né? Que é basicamente máquinas que são feitas para a gente pegar root nela. Com isso tudo que eu falei, você pelo menos vai ter uma maneira melhor de como pesquisar, né? Como enumerar. A enumeração é a parte mais crítica de todo o processo de exploração. Eu pretendo trazer talvez na próxima reunião, como que a gente faz escalação de privilégios, exploração de vulnerabilidades, etc. Eu pretendo, talvez na próxima reunião, para essa semana ainda, eu não coloquei, na atividade da semana 7, não coloquei nenhuma máquina, mas eu creio que na próxima semana já a gente começa a lidar com CTFs com máquinas do TryHack, Hack the Box, enfim. E, bom, é isso. Espera, o Daniel tem uma pergunta, só que ele tá aqui do lado. Tem esses laboratórios específicos. Só pra ver o negócio. Você dá uma corrigida lá no acesso. Precisa de gastar dinheiro, mas tem acesso. A pergunta do Daniel era se os labs que eu falei que tem máquinas. Eu posso mostrar aqui ainda. Ó, vou mostrar aqui. Tem aqui no Hack the Box, tem os Pro Labs e Fortresses. Os Pro Labs são basicamente o que eu falei, né? Se eu não me engano, o mais tranquilo de fazer é esse Dante. Aqui é $40 por mês. É $49 por mês, é uma grana salgada até. O Fortress eu não sei como é que qualquer parada, eu acho que tem que pagar também. Não tem não, ele é meio que aberto, acho, pelo que eu tô entendendo aqui. Enfim. Você vê uma porrada de site pra FTP, você vê que, tipo, você usa um CPF, né, bagulho, não existe mais. E como é que você faz pra praticar na verdade? Os ambientes modernos Existe muitos desses. O que o Daniel tá falando. Mano, é melhor chegar mais perto. Mas o que o Daniel tá falando é basicamente que muitos dos FTP, SMB, essas coisas não existem. Mas na verdade existe sim. Só que, tipo, obviamente, o mais próximo da realidade que você vai ter hoje em dia é o Hack the Box. Porque. E mesmo assim o Hack the Box não é tão próximo assim, mas tipo. Existe SMB, FTP. Uma coisa que a gente não chegou lá, mas que é principalmente muito usada, que é o Active Directory, que é basicamente uma forma do Windows, uma maneira que ele gerencia grupos, permissões e todas essas traquinagens do Windows, né? E é uma parada que essa é mais realista, que a gente vai ver em máquinas mais avançadas, enfim. Mas é isso. Então, criem suas contas no Hack the Box, Try Hacking, certo? E, mano, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Próxima reunião provavelmente vai ser online também, certo? Sim, exatamente. O foco mesmo vai ser vocês fazerem write-ups de máquinas mesmo. Eu tenho escrito em algum lugar aqui write-up de máquina e, mano, eu acho que é muito bom. Vocês podem, se vocês quiserem também, tipo, criar página no Medium, vocês ganham muita visibilidade, é muito bom. Vocês podem colocar no currículo, eu tenho página de resolução de CTF. Sim, Medium, é isso aqui, ó. Medium, Afterbox, write-up, por exemplo. Tem write-ups de máquinas aqui, por exemplo. O Medium é tipo como se fosse um blog, né? Aí tem write-up da máquina aqui. Agora que a gente vai começar a ver CTFs, eu recomendo muito que vocês assistam o canal do IPSEC, certo? Eu recomendo bastante.
Vocês assistam o canal do IPSEC. Realmente muito bom. Um conteúdo muito, muito bom mesmo. E, mano, é isso. É isso mesmo. Eu vou terminar a gravação aqui. Vou postar